Bem-vindo, bem-vindas a mais um Trincheiro Tópica. Hoje eu recebo a minha amiga Renata Maglioca. Bem-vinda, Rê. E eu Obrigada. começo pedindo para tu se apresentar. Como é que tu te definirias? Cada hora eu escolho um caminho para me definir, né? É, mas eu gosto muito de voltar às origens, de sempre ir lá na palavra, na origem. Eu acho que ela ajuda, alivia essa necessidade da gente se definir por lugares muito complexos. Então, eu, Renata, nasci para chamar Paula. Então, durante a gestação, meus pais me chamaram de Paula o tempo todo. E aí, quando eu nasci, a obstetra que acompanhava meus pais e que já tinha acompanhado o nascimento do meu irmão, era muito amiga da família, falou assim: Ah, eu tô achando Paulo um nome bonito, mas eu tô achando um pouco repetitivo. Vocês moram em São Paulo, na rua Paula Ney. Acho um pouco sem criatividade. Essa menina vai preencher os formulários todos na repetição. E aí minha mãe falou: a gente também tinha pensado em Renata. Ela, gosto mais, Renata tem que renascer, né? E aí eu brinco que essa história acho que diz muito sobre mim. Acho que eu adoro o nome Paula, não tenho nada contra a Paula, mas eu acho que essa escolha de não ser uma repetição, de não ser o mais do mesmo, de sempre me convidar mesmo a renascer, me trouxe até aqui como com várias versões, muito múltipla, assim. E eu gosto de não precisar ficar numa caixinha só, ou não precisar de levantar uma bandeira só, escolher bem as minhas lutas e as minhas batalhas. Mas, de uma forma geral, o meu caminho, vamos dizer assim, a minha coluna vertebral, né? Porque a gente pode ir fazendo essas adaptações, assim, essa disponibilidade de ver o que a vida traz e falar, opa, o que tem aqui para oferecer para isso que a vida está me trazendo, mas eu acho que você tem que ter uma coluna, você tem que ter um lugar de onde você parte. E acho que a coluna, o lugar de onde eu parto é da psicologia. Então, como atuação profissional, como olhar para o mundo, mais do que atuação profissional, né? Então, acho que o meu olhar para o mundo ele é muito focado nas relações, ele é muito focado na saúde mental, nas emoções, em como a gente pode perceber o mundo e perceber a gente a partir da nossa experiência na vida e nas emoções. Então, assim, eu te diria que essa coluna que me sustenta e que também me permite ser múltipla, hoje eu consigo identificar que é a psicologia, mas aí cabe tantas outras versões, né? A poeta, a celebrante, a que estuda rituais, a bruxa. Mas quando eu olho, eu acho que todas elas casam e conversam com a psicologia. É tão importante ter uma base, né? Eu acho que tu falou uma vez que a faculdade é uma coisa que nos coloca um olhar para o mundo. E aí depois a gente Isso. vai, né, indo pra vida e a vida vai apresentando outras estradas. É, Mas qual foi esse olhar pro mundo, assim? Eu acho que esse olhar ele pode ter mudado conforme o tempo, né? Mas tem alguma é, definição, alguma coisa que tu olha assim, não, a psicologia me trouxe isso. Claro, tu já falou das relações, das emoções, é. mas mais alguma coisa pontual, assim, que tu queira falar, do que a psicologia trouxe, assim, pra tua vida, de fazer tudo com base nesse olhar? Sim, quer dizer, eu acho que eu tenho uma característica que isso me acompanha desde a infância, que é o que algumas pessoas chamam de sensibilidade, né? Então, essa sensibilidade, e a sensibilidade ela pode vir de um lugar desde os sentidos muito aguçados, então, um sentir muito profundo, e isso é completamente mapeado em neurologia, em capacidade mesmo, é uma forma de funcionar. Os sentidos, eles são mais profundos. E aí, quando a gente fala de sentido, a gente está falando daqueles mais óbvios para nós, que a gente aprende, os cinco sentidos, desde sentidos hoje já novos, mais mapeados e que não eram nomeados antigamente, e até sentidos de percepção, observação
e o que no senso comum muitas pessoas dizem intuição, né? Muita gente coloca tudo isso no mesmo pacote, sensibilidade. E da onde eu vim, eu tenho uma relação com a sensibilidade que era assim, as pessoas tinham um estranhamento, como ler isso, como nomear isso, como reconhecer isso. Então, em algum lugar, lá nos anos 80, que é da onde eu venho, nesse contexto, ser sensível era difícil, era um drama, era uma coisa meio exagerada, o que hoje a nossa geração não, né? O nosso contexto chama de mimimi. Mas, ao mesmo tempo, Liane, tinha uma coisa que era assim, eu acho que numa tentativa muito grande de amar um ser sensível, de incluir essa pessoa, a nossa sociedade faz um lugar que é assim, torna essa pessoa uma coisa meio iluminada, especial. Então, quem é sensível é médium, é o guru, a pessoa que veio trazer o chamado de Deus. Aí, várias versões. E essa dicotomia que que chata lidar com alguém tão sensível, sente demais, e nossa, que especial, você tem esse dom, e esse dom Deus te deu para você dividir com o mundo. E isso, na minha experiência, até chegar na psicologia, era um lugar muito difícil de se estar, né? Porque o que é isso? Da onde vem? Isso me deram esse dom? Né? Porque, assim, se a gente vai estudar, por exemplo, a origem dos ciganos, né? Que é um lugar de um povo muito sensível do sentir, e que não tem necessariamente um dogma religioso como o protestante católico, que é a maioria da nossa cultura brasileira. Eles eram considerados bandidos, perigosos por isso. E eu me lembro de crescer escutando as pessoas dizendo que se uma cigana tentasse ler a sua mão na praça, era perigo, sai correndo, porque ela vai te cobrar. E cigana que cobra para ler você, as suas cartas, ela perdeu o dom. Porque aquilo que Deus te deu e você não compartilha com todo mundo sem cobrar, é te tirado de você. Você é impostora. Então, pensa, né, esses conceitos crescendo com alguém que tinha como uma característica predominante essa alta e profunda sensibilidade. Era muito incompreensível para mim, porque em algum lugar eu não queria ser especial, eu só queria ser humana, eu não queria ser a nova geração da divindade e tal, até porque essa sensibilidade ela me tornava uma pessoa muito muito no real e não aqui nessa eu sou ligada ao divino, não, eu estava aqui no real, vendo na coisinha, vendo nas relações a beleza, então não combinava muito aquela imagem de eu estou recebendo mensagens e não sei o que, e foi muito difícil. A psicologia ela me trouxe um lugar de existe esse lugar, isso é uma característica como outras humanas. Isso é uma característica que eu posso cobrar, sim, as pessoas pagam, sim, eu não vou, não é um dom que me deram e vão me tirar se eu cobrar, que eu tenho que sair compartilhando com todo mundo. Será que todo mundo está disposto a? Será que todo mundo quer receber essa fala, essa mensagem, esse olhar mesmo? Então, eu fui entendendo pela psicologia que a sensibilidade, o sentir profundo, o processamento profundo das emoções e do sentir, e isso, sim, também está ligado a uma alta capacidade de intuição, de percepção e de observação das relações e das emoções, tinha um lugar. Tinha um lugar assim como tem a coragem, a estratégia, o raciocínio lógico, a oratória, que não era um dom, que, né, assim, no sentido dom, aquela coisa que te deram e podem te tirar a qualquer momento, que era desenvolvido, aprendido, observado, que eu podia como qualquer outra característica de autoconhecimento, saber que horas isso poderia ser útil e que horas eu teria que recuar, né? Então eu acho que assim, na minha história, a psicologia ela veio
porque antes eu precisava muito de outros recursos para colocar minha sensibilidade no mundo. Eu precisava de muitas ferramentas, então, ou era o tarô, ou era o baralho cigano, ou era a escrita. Eu precisava de uma ferramenta porque o que eu falava, o que eu pensava, o que eu sentia, estava sempre nessa nuvem muito nublada aí, nesse lugar muito. Aí quando eu fui para a psicologia e tive acesso, né, a esse conhecimento mesmo que é a psicologia, essa ciência, né, eu entendi que a sensibilidade tinha um lugar e que não era um lugar especial, nem extra-humano, nem sobre-humano, é, que era mais uma das características, que sim, algumas profissões, atuações no mundo, essa sensibilidade seria a meu favor, né? E que eu não precisaria necessariamente de terceiros ou de instrumentos que eu poderia usá-los, mas não para justificar quem eu era, e sim para ampliar quem eu era, e sim para poder começar uma conversa sobre quem eu era e o que eu tinha a trazer no mundo. Então, quando eu penso na psicologia nesse lugar de descanso, de agora eu posso descansar, agora tem outras pessoas parecidas, ou mais do que só essa turma de gente parecida, tinha um lugar que me dizia que não era tão ou divino, né, nesse lugar tão espiritual, assim, vamos dizer assim, só, né, na espiritualidade, só num lugar muito místico, muito esotérico, né? Quando a gente fala de esotérico, a gente está falando daquilo que está fora, né, do comum, fora do padrão, que é maravilhoso, não tem problema nenhum em ser esotérica, se a esotérica for ser fora do padrão. Mas eu entendia que não dava para só resumir a partir disso. Que não dava para colocar todo mundo que tem isso como característica central num lugar de sabe? Êxodo, de a periferia da experiência humana. E essa periferia da experiência humana não necessariamente como algo ruim, às vezes até meio. Então essa pessoa é muito especial. Então essa pessoa é um chamado, essa pessoa é um guru, que não é isso a experiência humana, né? Não, isso também reduz a pessoa, isso cai em perigos para a pessoa que é vista assim. Então, eu acho que a psicologia me deu uma autorização muito grande para ser essa pessoa que hoje eu me considero uma pessoa que é testemunha e celebrante do mistério. Eu acho que eu sou muito atenta ao mistério das coisas. E ser testemunha e celebrante é um lugar muito ativo diante do mistério, não é um lugar passivo, né? Às vezes a gente pensa em testemunha, um lugar assim, estou aqui testemunhando. Não, testemunha é cúmplice do mistério, né? Eu assino o crime junto, vamos dizer assim, né? Eu assino o contrato junto, então eu tenho que estar aqui, prestando atenção. E aqui, não é aqui, o mistério não está aqui, não está fora do meu corpo, não está fora da realidade, não está fora de um dia comum, não está fora da cidade, do urbano, não está fora do meu corpo humano feminino. O mistério está aqui. Então, quando a gente se coloca no lugar de olhar o mistério, nomear o mistério, ou essa experiência espiritual, transcendental, aí cada um vai dando o seu nome para isso, num lugar muito, eu tenho que me sair da vida, eu tenho que ir para fora, eu tenho que ir para, né, eu não tenho que estar aqui no mundo real, nas emoções, nas relações humanas. Eu acho que tem um perigo muito grande também, tanto quanto, né, o perigo de, ai, que chato, que drama, ai, que mentira isso aí. Então é isso, hoje eu vejo que ser a testemunha e a celebrante do mistério, que eu me considero assim, uma pessoa que trabalha com isso, não importa onde, como, com quem, eu acho que a psicologia me deu um contorno, um círculo, que diz assim, aqui cabe, aqui a gente estuda, aqui a gente fala sobre isso, aqui dá nome e aqui não separa. Não diz que isso aqui é sobre-humano ou extraordinário. Isso aqui é sobre ser humano também. Que demais.
quando eu te conheci, eu tinha não sei se era esse interesse pelo tarô, pelas cartas, sabe? Na época da faculdade, eu fui conhecer acampamento cigano aqui da região para conhecer a cultura, porque eu não sabia nada e minha mãe dizia: não vai visitar eles porque eles roubam crianças. Eu dizia: mas mãe, da onde você tá tirando isso? E depois eu fui descobrir que os ciganos acolhiam as crianças na época medieval, das mulheres que não podiam engravidar, engravidavam antes do casamento, né? Não podiam engravidar antes do casamento, engravidavam, e os ciganos ficavam com essas crianças e acabavam cuidando. E aí todo esse preconceito, né? Chegamos até aqui. Mas eu tinha esse interesse, e aí quando eu te conheci, eu vi, nossa, dá pra conciliar o científico da psicologia, né, com Isso. essas outras coisas desse mistério, de tarô, E aí foi uma porta que se abriu, assim. Eu queria te perguntar como é que começou essa tua ligação com o tarô? Então, olha, eu tenho registros de brincar muito nova, Liane, de brincar mesmo, de ser uma brincadeira, ler mão e tirar cartas, sendo que eu não tenho uma referência familiar que faz isso. A minha família de Minas é uma família muito grande, muito numerosa, como uma boa família mineira, assim, né, antiga, todo mundo morava numa mesma vila fechada, onde a casa da matriarca da minha avó, no caso da minha bisavó, era central, e os filhos fizeram casas ao redor e fechou isso. Então era uma vila. Então quando eu ia passar férias em Minas, né, que era a maioria das minhas férias, era nesse lugar de portões fechados, onde todo mundo era primo e parente. Então eu tenho recordações, eu andando nessa vila com muitas crianças e adultos, brincando de lemão e de tirar cartinhas para as pessoas. Foi aí que meu avô mineiro, que é uma pessoa assim muito sábia, mas muito simples, não tem nem até a quarta série. Meu avô era um mecânico de caminhões, mas colecionava muitas histórias por causa dos caminhoneiros, né? Ele era um grande colecionador de para-choque de caminhão, de frases de para-choque. Ele adorava as frases de para-choque. Nessa experiência de crescer nesse ambiente, esse vô, que era muito católico, me dá de presente esse apelido familiar que era bruxinha. Em algum lugar, é isso que eu te digo, eu acho que tentando acolher isso, sem tornar isso um lugar assim, eles foram me dando essa possibilidade, assim, porque não era uma coisa familiar, eu não tinha uma tia que fazia isso, fazia aquilo, para que isso se tornasse uma característica familiar. Me parece uma característica que despontava ali, muito lúdica para mim. Não uma característica de. Né? Porque depois, na adolescência, a gente chega lá, eu vou te contando, aí sim, eu acho que tinha uma ferramenta social. Mas na infância não vejo isso. Eu era uma criança introspectiva, sempre fui mais tímida, então brincava disso. Isso na família mineira, então fui criando esse elo. Meu avô tinha uma frase de para-choque de caminhão para mim que eu adorava, que é toda vez que eu tentava ir brincar com as crianças numa brincadeira mais tradicional, tal, por exemplo, uma queimada, um futebol, que estava todo mundo muito corporal, agitado, e que não era a minha praia, ele, vendo que eu poderia me machucar, ou até vendo que eu estava muito insatisfeita de estar ali, que não era o meu lugar ali, ele tinha uma frase comigo que era: galinha que segue pato morre afogada. E ele falava essa frase, e depois de um tempo ele já não falava mais a frase, para que ninguém percebesse ou tivesse um constrangimento de falar: tá vendo, ela não pertence aqui. E ele usava uma onomatopeia comigo, que era cocó, qué, glubi, glubi, que era galinha que sai pato morre afogado. E quando ele me dava esse sinal, eu sabia que era hora de eu vazar, que eu estava no lugar errado, ou que aquilo ia dar errado. Então, isso na experiência da infância. Lá pelos 8, 9 anos, eu perco um tio, e aí da família paulista,
que era um tio que morava no quartinho dos fundos da casa da minha avó. É um tio solteiro que não casou e ajudou a minha avó a criar os filhos. Meu pai, né? Então, minha avó perde o marido muito novo, muito nova, o marido também muito novo, fica com os 3 filhos, e esse irmão, que não tinha família, vai morar nesse quartinho dos fundos para ajudar a criar as crianças. E ele foi o meu avô paulista, vamos dizer assim, né? Porque nesse lugar do que me levava no parque, que me acolhia, buscava na escola e tal. E ele tinha uma tradição que todo sobrinho dele que nascia, ele desenhava um mapa astral da pessoa. Ele era um funcionário público, né? Não tinha nenhuma relação mística com isso, protestante, mas ele tinha uma sabedoria, um conhecimento que era, ele sabia desenhar à mão o mapa astral. E ele dava isso de presente para as pessoas que nasciam na família. Eu, Renata, só tive acesso a isso, só soube que eu tive um mapa astral desenhado por ele, ou coisas desse tipo, já maior, porque pequena não me lembro de ter essa informação. Mas esse tio que era o tio que me acompanhava, me levava no parque, esse tio que foi muito presente na minha vida até os 8 anos, ele faleceu quando eu tinha 8 anos, ele era vegetariano, ele fazia essa coisa do mapa astral. Hoje, olhando para a história dele, isso nunca foi dito, isso é uma percepção minha. Acho que ele era uma pessoa homossexual, e é por isso que ele não casou, é por isso que ele morou lá no fundinho da minha avó. Então, eu penso que talvez essa relação com ele também tenha sido um caminho de experimentação, de valorização desse lugar, mas de verdade não tem nada muito concreto. O que eu tenho eu sempre me interessei por isso, então cartas e tarô e a loja Além da Lenda, quando tinha, e duendes e gnomos, e esse mundo assim mesmo, dessa natureza encantada, esse sempre foi um universo de muito interesse lúdico mesmo meu, e muito meu ali, muito meu, escrever os diários, a literatura mágica, né, essa literatura, eu me lembro dos filmes que me prendiam, eram filmes sobre bruxas, eu sempre fui muito ligado, muito mais à bruxa do que à princesa nas histórias, a fada madrinha, a bruxa me interessavam muito mais do que o próprio enredo da princesa, então me lembro disso sendo construído mesmo. Quando eu fui fazer, no caminho profissional, na escolha profissional, eu escolhi primeiro, antes da psicologia, direito, porque eu queria fazer direitos humanos, nesse lugar de estudar as relações, eu tinha uma paixão pelo ECA, eu já tinha trabalhado com o Gilberto Dimenstein, que era um jornalista social, né, muito voltado às pautas de políticas públicas, de cidadania, fiquei durante 3 anos com ele, ele foi um grande mentor, então eu tinha uma coisa com os direitos humanos. Quando eu fui fazer direito, a faculdade em si do direito me esvaziou muito de eco no mundo. Eu me senti muito não pertencente àquele universo, àqueles amigos, aquelas pessoas, aquele jeito de se vestir, de pensar, do que lia, de como escrevia na prova. Foi uma experiência de desconexão muito grande. Chegou a Então, eu cursar algum tempo? fiz 1 ano e meio, 18 meses, 1 ano e meio. Então, eu acho que eu vinha de um lugar que você sai da escola achando que na faculdade você vai ter grande conexão, né? Porque você vai estar mais direcionado, porque você escolheu, e de repente não foi isso que eu vivi, mas essa desconexão, essa experiência desse vazio, de falar, isso não tem eco, foi muito importante, porque aí eu comecei a falar, tá, então o que tem eco? Né? Por que eu achei que aqui teria eco? E aí eu volto a me interessar pelo tarô, pelo estudo mitológico. Eu sempre gostei de mitos e lendas, sempre de. E isso tem muito a ver com as raízes mineiras, sabe? Assim, é uma coisa de ir até a origem, assim, as histórias, como isso surgiu, como as pessoas faziam isso, por que a gente toma café assim, por que eu vou com a minha empada assim? Eu sempre tive muita curiosidade, e o meu avô, por ser essa pessoa muito sábia, mas muito contadora de causa, ele ia muito pelas metáforas das histórias, né? Galinha que segue pato morre afogada, uma super metáfora, né? Então, o mito, a mitologia grega, as lendas,
as lendas mágicas, os contos de fada, eles sempre foram a minha experiência de explicar o mundo, que eu acho que é como a maioria dos nossos povos mais antigos faziam, né? Como explicava o mundo pelos mitos, pelas lendas. Isso me interessava muito. Na escola, eu fiz uma escola que tinha filosofia, aula de filosofia. E esse professor de filosofia, a gente teve muito contato com mitologia grega. Então também era uma coisa que me interessava muito. E aí, nesse vazio do direito, dessa desconexão, dessa pergunta, e agora? Eu continuo aqui, eu saio, eu procuro outro lugar. Eu falei, tá, então eu vou estudar essas coisas que até agora estavam caminhando como um hobby, como eu lia muito, já tinha muito lido sobre tarô, sobre cigano, sobre até leitura de mão, mas eu nunca tinha feito nada. E aí é nesse momento que eu estou meio que repensando o direito e decidindo se eu fico, não fico, se eu ia estudar, eu tinha pensado em, né, essa coisa que às vezes a gente tem de, pelo menos na minha época tinha isso assim, de vez em você fazer um ano sabático, você ia fazer intercâmbio. Aí, então eu vou morar na Espanha, vou fazer intercâmbio em Salamanca. Eu falei, eu vou estudar mesmo, assim, eu vou fazer um curso de tarô, vou fazer um curso de mitologia grega, vou tentar ir atrás de alguém que possa me falar sobre cultura cigana e leitura de mão. E assim eu fiz. Eu tinha uma tia, sobrinha desse que fazia uma pastral, que estava começando também a se abrir e se interessar por isso, e tinha uma professora, essa professora dela começa a dar aula para mim, para elas juntas, e aí eu me aprofundo nessa coisa do tarô de Marsella, vou fazer o curso de mitologia grega também, começo a ir atrás de leitura de mão, de entender a cultura cigana, mas muito num lugar assim, de descansar dessa desconexão que eu estava sentindo no direito sem tomar uma decisão muito rápida, sabe? Atropelada, já que todo mundo falava, quando a gente é jovem, né? Eu entrei na faculdade com 17, é muito jovem, a gente tem essa sensação mesmo de que não se identifica, os primeiros anos são muito perfumaria, mas aí é isso, aí quando eu começo a entrar em contato com o tarô, com a leitura de mão, com a mitologia grega, eu chego no Jung, e no estudo do Jung dos símbolos, dos tarôs, né, da própria mitologia, e aí quando eu chego no Jung, eu falo, puxa, então tem uma faculdade, uma formação que eu poderia estar olhando para isso de uma maneira diplomática, vamos dizer assim, né? E não nesses cursos pontuais, já que eu estava me identificando tanto com aquilo. Que eu ia me identificar, não tinha a menor dúvida, mas o estudo em si é diferente deixa eu ler o negócio, deixa eu comprar um tarô ali e ler o caderninho do tarô. E aí, então, eu vou assistir algumas aulas de psicologia, sem abandonar o direito ainda, para ver se era aquilo. Começo eu mesma fazendo o meu processo de orientação profissional e com uma psicóloga, e é isso, aí eu decido mudar para psicologia, e aí o meu primeiro livro de presente que eu ganho dos meus tios é o Homem e seus Símbolos, do Jung, eles me dão esse livro de presente, e com essa certeza que eu ia ser junguiana, porque o tarô, porque os símbolos, os mitos. E aí, na faculdade de psicologia, um mundo muito maior do que além do Jung se abre para mim, além da psicanálise, né? E aí eu exploro outros lugares e tudo mais, mas de alguma maneira o dar mais concretude a isso e falar, tá, isso não é só um acessório, o tarô, né, a carta, o ler à mão, porque na adolescência isso era um acessório para uma mulher uma menina muito tímida, introspectiva, assim. Eu não era engraçada, eu não era divertida, eu não era a pessoa do corpo, a que dançava, a que, sei lá, conquistava os meninos ou as meninas. Então, eu sinto que o tarô, o ler mão, era um jeito de eu pertencer. As pessoas queriam convidar para as viagens, para as festas, a amiga que era muito legal, que lia tarô e lia mão. Então, eu reconheço que na adolescência, esse foi um instrumento social, né? Foi um instrumento de pertencimento, um pertencimento meio curioso,
né? Um pertencimento que gera curiosidade, não necessariamente atração, porque tem gente que isso é uma repulsa, né? Tem gente que isso é uma mentira, esse lugar, mas era um jeito, uma forma de estar. Mas aí depois, quando eu vou estudar e vejo que isso tem contorno, que, né, tem muitos autores, estudiosos falando sobre isso, não do ponto da previsão, da é isso, não como um oráculo que prevê o futuro, mas sim como um oráculo, um instrumento, uma sabedoria ancestral que nos ajuda a compreender as emoções humanas através de metáforas, através desse todo que muitas vezes está em você, mas que diante da confusão que é ser, que é complexo ser, se relacionar, você se perde um pouco desse lugar desse conhecimento que está em você, que o oráculo ele te empresta essa projeção que é sua, um conhecimento que é seu. Quando eu fui entender isso, puxa, aí fez todo sentido, porque eu sempre tive muito medo e receio quando eu lia para pessoas, adolescente ou até já um pouco mais adulta, quando eu lia tarô para as pessoas, ou quando eu lia a mão e percebia que as pessoas tinham aquilo como ferro e fogo, ou como as pessoas tinham aquilo como uma premonição, e diziam, não aconteceu, então o que a Renata disse não é verdade, ou, não, então o que ela sente não é verdade. Isso me incomodava muito. Como assim o que eu sinto não é verdade? Né? Como assim? Você levou a ferro e fogo, isso é seu, isso não é meu. Eu estou lendo o que está em você, né? A minha grande dúvida de mergulhar nesse caminho, de pertencer a esse lugar da mística esotérica e que olha o mundo só por essa perspectiva, é o perigo que isso tinha, que eu percebia que isso tinha, e o jeito que as pessoas lidavam com isso. Então, quando eu descubro na psicologia um lugar muito mais menos sobre previsão de futuro e mais sobre compreensão do presente, e que na hora que a gente compreende melhor o nosso presente, inclusive a partir da ancestralidade que é a origem, né, de todos esses povos que a gente está falando, de todas essas lendas e mitos, quando a gente aproveita esse conhecimento do passado, esses instrumentos do passado, que não tinha ciência, e que era como eles liam e compreendiam os fenômenos da natureza, as emoções humanas, os ciclos, as estações, e que isso é verdade, né? Assim, explicavam, trazendo para o nosso presente, e desse presente construindo um futuro sim com aquilo que a gente tem disponível hoje, que é a ciência, é o caminho da evolução, o caminho de outros autores estudiosos, aí eu entendo que tem um norte para mim. Eu falo, é aí, eu não quero abandonar o passado, eu não quero descartar o passado, eu não quero dizer que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, porque parece que eles sabiam muito o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando, mas eu também não quero não olhar para o que está disponível hoje, para como a gente pode construir o futuro a partir disso. Porque uma coisa que é muito importante, Liane, da gente observar é que tradição é muito diferente de convenção. Tem muita coisa que a gente faz por convenção, por automatismo, por hábito. Agora, a tradição não, a tradição é uma história. E ela é uma história que ela só está aí no mundo ainda porque faz sentido ainda. E ela está disponível no mundo exatamente para a gente olhar para ela e sim trazer para a nossa realidade. Customizar algo ou adaptar algo tradicional para a sua realidade, para o seu estilo de vida, para a sua crença, para a sua filosofia, é respeitar e honrar a tradição. O que não respeita e não honra a tradição é você ser convencional, ou você seguir as coisas por convenção, sem questionar, por automatismo, porque alguém algum dia te disse que aquela é a verdade e acabou. E você tem que fazer. Às então, vezes eu acho que a gente tu confunde. tem que brigar para as pessoas. Ah, mas por que não vai ser de tal forma? Não vai! Eu quero de tal... Por exemplo, meu casamento não teve bolo. As pessoas diziam, tá, mas
tem que ter bolo no casamento. Eu disse, não, não tem. E várias coisas aconteceram assim. E aí o meu irmão, um deles disse assim, tá, mas eu quero bolo. Eu disse, bom, se tu quer bolo, faz o teu casamento. O meu casamento não vai ter bolo. Então, é isso, assim, as coisas têm que ser sentido. E para mim sempre foi muito assim. Tem que fazer sentido pra ele estar na minha vida, pra eu fazer aquele negócio daquele jeito, sabe? E normalmente a gente vive num mundo que às vezes a gente não para pra pensar. E eu acabei conseguindo ter esse tempo pra elaborar e ver o que cada coisa que eu queria, no caso do meu casamento, fazia sentido ou não. Mas às vezes as pessoas, infelizmente, não têm esse tempo, né? E acaba indo Isso, conforme a convenção mesmo. E o que tu falou também sobre a isso, questão do isso. tarô, eu acho muito, muito massa. Eu sempre falei para as pessoas que para mim o tarô é um oráculo. Como também diz o Siddhartha Ribeiro dos sonhos, o oráculo da noite, o tarô para mim é um oráculo. Ele vai te dizer coisas, tu pode Uhum, entender uhum. ou não entender, aquilo pode fazer sentido daqui a 2, 3 anos e tá tudo bem. E tu pode também entender errado, né? Como o oráculo grego, que as pessoas entendiam que iam pra guerra e ia ganhar a guerra, mas acabavam Isso. perdendo. E é isso, assim, é uma ferramenta pra tu olhar pro presente. Eu quero saber aonde os rituais entram aí. A minha conexão tá ruim ou para você também tá? Como tá Não, ela aí? tá travando um pouquinho, assim. Mas é daqui ou quer que eu mude? Tu consegue mudar? Deixa eu ver onde tá aqui conectado. Deixa eu ver se tem. Vamos ver se melhorou? Vamos ver. Acho que sim. Tá. Acho que sim. Tá, tentei trazer para mais perto. O Aonde que 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 você me perguntou, Tudo? aonde que os rituais entram na tua vida? Então, olha só, os rituais, eles entram num lugar muito espontâneo, assim, né? No sentido muito. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de rituais, assim, aniversário, Natal, e eu acho que, pensando na experiência infantil deles, dos rituais, as festas, eu sempre gostei de São João, Carnaval, eu, Renata, mesmo sendo uma criança introspectiva e tímida. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa, ritual é ir para fora, né? Esse lugar no mundo, quem que gosta de carnaval, quem gosta de São João? Os exibidos, né? Mas eu gostava muito, porque era uma experiência sempre muito lúdica, então, essa coisa do se vestir, do tema, de você embarcar numa narrativa, num enredo. Eu sempre escolhi festas temáticas, sempre escolhi festas e gostava que as pessoas fossem fantasiadas na minha festa. Eu acho que isso tem muito a ver com a imaginação, com o enredo, com a narrativa e essa autorização que os rituais dão para a gente poder celebrar e comemorar a partir de uma temática compartilhada, que não é só minha, que não é só eu que acesso, né? Que tá todo mundo, se quiser, acessa essa temática, né? Mas claro, quando criança, eu acho que eu não sabia nunca dar nome para isso. Eu só sabia que eu era uma adoradora de rituais. Me lembro das pessoas dizendo que era culpa do meu leão, porque eu sou de agosto, então, Leonino, eu adoro uma festa. Mas eu pensava, mas não é que eu gosto da festa, esse lugar assim, mas não sabia dar o nome, que nome era isso, né? Mas é fato que é isso, assim, quando eu penso na minha experiência, inclusive escolar, os melhores momentos eram os rituais, sabe? Assim,
eram os momentos de começo e final de dia, era o recreio, era o passeio num parque. E guardo isso, né? Guardo essa experiência, então, de ser alguém que, por exemplo, nunca deixaria de escrever um cartão. Eu era a criança que vai morar no prédio e eu escrevia cartão de Natal para cada família, de cada andar, sabe? Eu sempre gostei muito, Liane, dessa de ter um motivo, sabe? De ter um contorno para poder dizer o que eu penso da pessoa, o que eu percebo da pessoa. Porque eu acho que, de novo, para alguém muito sensível, quando eu dizia do nada, entre aspas, nossa, estou vendo isso, estou percebendo isso, vindo de uma família muito pragmática, urbana, paulista, meus pais são médicos, eles devolviam para mim dizendo assim, mas quem te disse isso? Né? Por exemplo, se eu falava, fulano, eu gosto de fulano por causa disso, eu percebo em fulano isso. Mas quem te disse isso? E eu dizia, ninguém me disse. Puxa, Renata, cuidado, porque isso pode ser mentira. E eu entendo que na experiência deles era um cuidado com uma coisa moral, né? De como as pessoas iam interpretar uma criança que falava coisas, né? Que diziam sobre o seu sentir, que eu não tinha nenhuma comprovação. Então, eu acho que os rituais, eles iam me dando um motivo. Então, eu podia escrever um cartão de aniversário, um cartão de Natal, eu podia dizer um texto, ler uma poesia, eu escutava histórias. Então, eu acho que na experiência da infância, eu sempre gostei muito de rituais, eles me autorizavam a sentir, eles me autorizavam a falar, eles me autorizavam a dizer para o outro o que eu percebia deles, ou quanto eles eram importantes na minha vida, sem precisar ter esse estranhamento que as pessoas têm disso acontecer sem um motivo, sem um enredo. E o lúdico também, essa coisa. Eu sou uma pessoa muito lúdica, eu gosto muito do lúdico, então E tu sempre se hoje. autorizou a deixar o lúdico? Porque eu, por um tempo, não. Eu sou a menina, eu não posso me divertir aqui, sabe? E depois eu fui resgatar esse lúdico, esse Eu brincar, enfim. acho, eu acho, Liane, que teve um tempo que esse lúdico foi muito difícil, sim, a experiência de ser mulher e ser lúdica, porque tinha uma coisa meio bufão, bobo da corte, né? O lúdico, assim. Uma coisa meio fantasia, é, e não num lugar de. Então, se você é uma mulher lúdica, você não é sexy. O lúdico, ele é infantil. E a gente tem um contexto que infantil é ruim, né? A infância parece que é ruim, né? Aquela parte da Então, adolescência que a gente nega o brincar pra ser mais adulta. porque é isso, né? Usar um colar colorido e acessórios e não sei o que é, por exemplo, um lúdico, né? É isso, ou você tem que estar fantasiado de algo, e eu nunca gostei de bandeira nenhuma, então eu não fui uma adolescente que falava, ok, eu vou ser a do rock, então eu vou me vestir toda de preto e não sei o que, ok, eu vou ser a do, sei lá, a cosplay. Eu sempre tive horror a me enlatarem, assim, sabe? A falar, você é desse grupo. Eu nunca tive essas adorações, ou grupos, ou bandas, ou artistas. Então, essa coisa eu vou ser a punk rock e vou me vestir assim, para mim parecia mais uma limitação do que uma diversão. Só que sim, só que em algum lugar ser lúdica, ser essa pessoa que é lúdica, me parecia muito avessa ao que me ensinavam sobre ser uma mulher sexy, que atrai e que é desejada. O lúdico não é desejado. Né? O lúdico, as pessoas entendem o lúdico como um lugar assim muito posto e infantil. Então, né, o lúdico tem que ser muito natural, orgânico, espontâneo, né? Não pode ser pensado, não pode ser aprendido, não pode ser desenvolvido, não pode ser treinado em nós. A gente já quer tudo que a gente quer fazer como adulto, a gente já quer saber fazendo. Ninguém quer começar a andar de bicicleta, aprender a surfar, andar de skate adulto. Eu tinha que ter feito isso na infância.
aprender a Tocar um cantar, aprender a instrumento. cozinhar, exato, não. Eu já não fiz agora na vida adulta, não cabe, porque o lúdico é isso, o lúdico tem que ser espontâneo, tem uma fase para ser lúdico, e não é, de novo, não é. Mas é isso que você falou, é difícil, porque ser uma mulher lúdica é considerado um lugar que não é atrativo, é um lugar infantil, é um lugar fofo, um lugar, né, sei lá, bufão mesmo, o bobo da corte, né? Então eu considero que quando eu fui entendendo que o lúdico, os jogos, a fantasia, ele tinha um lugar ritualístico, né? Que era um lugar que dava esse processo. O que caracteriza um ritual? 3 itens, que é atenção, intenção e repetição. Então, quando você bota intenção naquilo que você está fazendo, atenção, e aquilo de alguma maneira é repetitivo na sua história, na sua vida, ou nos ciclos, ele caracteriza um ritual. A gente vive rituais coletivos, que são compartilhados, e rituais que são nossos, muito nossos, né? E existem 4 níveis de rituais. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o mundo, com a natureza, com as estações do ano, e eu com a espiritualidade, com a transcendência, aí com o mistério, o nome que a gente quiser dar a esse todo, né? Então, assim, a gente vive rituais nesses 4 níveis e a gente vive rituais botando intenção, atenção e repetição. Quando eu entendi que os jogos, o lúdico, eles eram um lugar ritualístico, né? A gente começa ali com uma intenção, a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente se perde ali, por exemplo, ao jogar um jogo de tabuleiro. Normalmente a gente tem uma repetição, a repetição faz a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre aquele jogo, sobre aquela estratégia, e cada vez você entende uma jogada melhor, e cada vez você está mais dominando aquilo, o personagem. Eu fui entendendo, puxa, isso aqui tem um lugar, isso aqui tem um lugar, mais do que um lugar só divertido, de diversão, de entretenimento, isso tem um lugar de organização, de saúde, isso tem um lugar de construção de memória. Né? Quando a gente senta para jogar, quando a gente senta para comer junto, quando a gente senta para comemorar e cantar parabéns, assoprar a vela num bolo, a gente está construindo memória compartilhada. A palavra comemorar, ela vem daí, do construir memória com. Né? Então, a gente tem um lugar que pensa que comemorar é só esse lugar festivo, é esse lugar da celebração, quase do anestesiamento. Mas a gente Né? faz E não memória é. também com a dor. Muito os rituais de Lembrança. passagem, os funerais, né? Inclusive as refeições compartilhadas. Quantas dessas refeições compartilhadas vêm num momento de dor, né? Vem num processo de luto, na pandemia, o quanto a gente entendeu a importância, a falta que faziam os rituais coletivos, o poder ir para o carnaval, o poder fazer uma festa de São João, né, o poder comemorar seu aniversário, apagar um bolo sem pensar no perigo que isso era para as pessoas que você estava convidando. Então, assim, não só na dor, na alegria, a gente constrói memória com. E os rituais, eles vêm para eles organizarem essa memória compartilhada. Então, eu e você vamos, sem dúvida nenhuma, organizar a nossa experiência de relação, Liane, a partir daquilo que a gente compartilhou de ritual. Então, eu vou te contar uma história minha que você não participou, eu vou te dizer, aconteceu 5 meses depois do seu casamento. Porque o seu casamento, ele vira uma memória, um relógio compartilhado meu e seu, porque estávamos lá, porque aquilo marca. E esse relógio compartilhado, que é meu e seu, apesar da gente viver cada um uma experiência muito individual, mas é compartilhado, ele organiza a nossa experiência como coletivo, como pertencimento, da gente lembrar que a gente não está sozinho, de que a gente está num todo, de que todo mundo erra, de que está todo mundo aí se sentindo insuficiente, mas mesmo assim estamos no mundo, vivendo. Os rituais, então, eles chegam para mim como uma oportunidade de, caramba, como é construir coletivo, comunidade,
sensação de pertencimento sem precisar desse lugar que é eu ter que me perder de mim. Porque muito do que a gente entende por comunidade, pertencimento, dogmas religiosos, né, experiências religiosas, vem de um lugar onde você é aceita, você tem que se perder de você, ou esquecer quem você é, abandonar quem você é para pertencer. Isso não é ritual. Ritual, você não precisa abandonar quem você é para se sentir pertencendo, para lembrar que você faz parte de um coletivo. Quando eu, como psicóloga, como alguém que gosto de estudar novas formas de experimentar a espiritualidade, sem ser a partir dos dogmas religiosos tradicionais, convencionais, não os tradicionais, eu entendi que os rituais eles tinham um lugar muito especial de saúde mental mesmo assim, de respeitar a individualidade, mas ainda assim não deixar que as pessoas se isolem, que elas não experimentem essa sensação de pertencimento, de propósito, de memória com, né? Eu não estou sozinho nesse mundo, apesar dos meus erros, da minha insuficiência, eu ainda tenho motivos para celebrar, eu ainda tenho. E se eu não crio isso espontaneamente, o mundo cria. As passagens, as estações do ano, as festivas, né? O São João, o Carnaval, o Natal, o Ano Novo, e aí depende de cada cultura, a festa da primavera. É quase como se eu tivesse esse lugar do espiral, do circular do tempo todo, o tempo todo me circundando e me acolhendo e dizendo, tá tudo bem, ano que vem a gente ainda vai ter esse ritual para você voltar a sentir isso, né? A vida precisa desse tom espiral e circular para a gente poder ir fazendo o nosso processo de evolução, de aprendizado, e eu acho que a gente perdeu muito isso com a vinda para a vivência urbana, né? Para vir com as grandes cidades, com medo de se filiar a alguma religião e se perder nesses dogmas e nesses gurus religiosos cada vez mais abusivos, né? Que a gente vê tanta denúncia mesmo desse corromper com a individualidade das pessoas, essas seitas. Eu tenho me debruçado muito sobre os estudos e diz que a população de 18, né, as pesquisas indicam que a população de 18 a 27 anos mundial cada vez mais declara nos preenchimentos, né, burocráticos nenhuma religião. 72% dos jovens de 18 a 27 anos têm declarado nenhuma religião. É, esse vazio do que era vivido pela religião, que era ocupado pela religião, precisa ser ocupado por um lugar de saúde mental, porque as comunidades religiosas, os rituais religiosos, os dogmas religiosos, eles têm e tinham um lugar muito importante de organização social, e não só o corrompido, né, não só o convencional que a gente falou, mas lugares mesmo que vêm há muito tempo da nossa ancestralidade, dizendo como a gente lida com as nossas emoções, com as estações, com a passagem do tempo, com as reflexões que cada época nos traz, e como a gente delegou muito isso à comunidade religiosa, e cada vez os jovens têm se identificado menos com as comunidades religiosas, a gente vai precisar encontrar outras formas, outros lugares, outras experiências de grupo e de comunidade. Mas Então, os rituais, eles vêm aí. eu acredito muito nisso, Rê, e eu fico pensando assim, a gente tá numa era de muita tela, muita distração. Eu precisei de tempo para elaborar todos os meus processos e até decidir o que eu queria fazer no meu ritual, né? E também, assim, para se escutar, às vezes eu, assim, me pego, nossa, eu tô muito na frente de tela, eu preciso parar um pouco pra me escutar, ver o que eu tô sentindo, qual é a percepção do meu corpo. Eu acho que os rituais, eles tinham, esses convencionais, eles tinham um papel nesse sentido que tu parava o que tu tava fazendo Isso, para ir até um isso. lugar
e estar Isso, presente em si, no seu corpo, no que estava acontecendo em volta. E quando a gente não tem isso, mais isso, por não se identificar com as religiões, a gente isso. não tem esse momento presente novamente, sabe? Não, não. A gente fica isolado, é isso que você falou, né? A gente fica na tela, a gente fica sem pausa, porque de alguma maneira esses rituais eram uma obrigação de uma pausa, né? De um descanso, ou de um lugar que você experimentava isso de, ah, eu só sou um grão de areia nesse todo, né? É, então, a gente precisa desses lugares para não deprimir, para não ter transtorno de ansiedade. Não é por nada que a gente está realmente num contexto, numa época de mundo que tem muitos transtornos emocionais, né? Muitos transtornos relacionados a esse isolamento, essa solidão, esse excesso de informação que a tela, né, que a falta do lugar, que eu tenho que me sentir útil, que eu tenho que estar sempre produzindo, mesmo que não tenha um chefe, um trabalho me cobrando disso, né? Eu tenho que estar sempre melhor do que ontem. E os processos Isso não cansa são muito. rápidos. As pessoas querem. A gente quer o resultado para ontem, né? Mas até na questão pessoal, assim. Quando a gente tá em um burnout, um excesso de atividade, excesso de trabalho, quando a gente tem um tempo para se reconectar e se recarregar, a gente tá, isso aqui vai ser rápido, mas não é. Tu Não precisa, é? tu precisa desse tempo e esse tempo vai demorar às vezes um ano, dois, porque tu precisa se Isso. encontrar contigo mesmo de novo, porque tu tava sendo fazendo checklist para outras pessoas, não era para ti mesmo, não era uma coisa que te recarregava, sabe? E as É pessoas isso. E eu e vejo muita gente abandonando a sociedade fica, tá, e aí quando é que tu vai ser útil? Quando é isso. que tu vai ter um emprego? Quando é que tu vai fazer alguma coisa, né, útil assim? E na verdade já tá É, fazendo, só que é um trabalho muito mais interno, não é visível isso, não é palpável. Só que o brilho no olho é, volta, a energia volta. é isso. E muitas vezes o que eu vejo com os rituais, as pessoas querendo isso, assim, querendo sentir essa coisa mágica muito rápido e muito pontual. Claro que você pode experimentar essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar no todo, que os rituais nos trazem, às vezes pontualmente, sim. Quando a gente vai num jogo de futebol e ali no meio da torcida, dos tambores, ou um carnaval, mas é fato que a maioria dos processos de organização de saúde mental nossas e de construção desse processo de individualidade, né, de individuação, versus o processo de pertencer, e é versus, não versus de guerra, versus de soma, né, de multiplicação, de verso, né, ele precisa de tempo, ele precisa de repetição mesmo, né, então, por exemplo, o processo do luto, tem muito dado que diz que só no terceiro, por exemplo, terceiro aniversário sem aquela pessoa, que você consegue de fato, o primeiro é uma dor absoluta. O segundo é, tá, como eu vou fazer sem essa pessoa aqui? O terceiro, você fala, ah, já vivi dois sem essa pessoa aqui, eu já estou entendendo que agora isso é a minha realidade nova. É no quarto que aquilo tem uma acomodação, né? E claro que eu estou colocando de uma média, né? Uma generalização humana, pessoas vivem fora dessa média. Mas pensa, você fala, poxa, são 4 anos, são 4 aniversários. É isso mesmo, né? As empresas que compram leva-se 7 anos para que realmente uma cultura possa engolir, dominar ou até conviver com a outra cultura daquela empresa. Não é pondo na parede os novos valores, não é falando para as pessoas agora vocês são comprados de vez origem alemã, agora somos todos brasileiros. Não é assim que as coisas acontecem na saúde mental, na construção da organização da nossa saúde mental. A gente precisa do tempo, a gente precisa da frequência, variedade
e, né, de viver isso de várias formas, até que isso realmente tenha um contorno seguro, né, realmente seja um lugar de margem, e não só um rio solto indo para o mar, né? Só que ninguém quer ter esse tempo, a pessoa quer experimentar uma sessão, quer experimentar um ritual, quer fazer um e pronto, acabou, era isso, não me entregou, próximo. Próxima coisa, próxima moda, né? Vamos dizer assim. Próximo assunto aí. Aí vai, aí cai em todas esses lugares E a mesmos. palavra hoje em dia, autocuidado, tá muito em moda, né? Mas acho que é uma coisa que a gente precisa atentar a nos recarregar, e o que, que a gente tá atento ao nosso corpo, ao presente, né? E coisas que nos recarregue nesse sentido. E eu quero te perguntar, já, tudo que a gente falou aqui, o que que tu tem feito de autocuidado, assim, pra estar atenta a ti e se recarregar e dizer, tá, eu preciso dessa atividade aqui, dessa ação pra me recarregar, assim, fazer esse autocuidado mesmo. Uhum, uhum. Eu tenho aprendido muito a usar o meu corpo, escutar o meu corpo como instrumento, sabe? Assim, eu acho que durante muito tempo da minha vida eu fui muito mental. Eu não acho que mente e corpo estão separados, mas eu acho que ficava num lugar desse looping, dessa análise, essa over-análise, né, sobre causas e porquês e da onde vem, e isso, o que, que isso quer dizer, que é uma interpretação do mundo, dos pensamentos, dos acontecimentos. Você está sempre interpretando, costurando, analisando, que é o meu servir no mundo, né? As pessoas me pagam para isso, mas eu tenho feito um outro lugar que é não cair nesse porquê, interpretar causa e por que isso está acontecendo, o que será que isso quer dizer e ficar mais no o que isso está dizendo, como eu estou sentindo isso, como eu estou percebendo isso, o que é possível escutar esse corpo mesmo? Então, por exemplo, muita gente fala, mas como é que é escutar o corpo? O que, que o corpo diz? Sem precisar da doença, né? Do sintoma, que é o sintoma grita uma dor, grita uma coisa. Por exemplo, Liane, eu com a minha filha, a Nina, eu faço muito isso, assim, às vezes eu pergunto, a gente está num restaurante, abre um cardápio, né? E aí eu falo, filha, o que você quer comer? E aí ela fala, não sei, tanta coisa boa, não sei, nunca comi isso, por exemplo. A gente faz um exercício juntas que a gente lê o prato, o descritivo, arroz, feijão, farofa, purê, banana da terra, sei lá, o que está no descritivo, e presta atenção se o meu corpo saliva. Salivei na hora que eu li aquele prato. Eu salivei na hora que eu vi o prato passando. O corpo ele tem indícios de por onde você quer ir hoje. Isso não quer dizer que toda vez que eu sentar naquele restaurante vai ser sobre aquilo. E é uma experiência muito interessante, porque ele saliva diferente. Ele saliva diferente. É aquilo que você precisa agora, daquilo que você precisa hoje, do que você está a fim de experimentar. Sem precisar, é porque isso me lembra, é porque hoje eu tô meio azeda, então o limão. O corpo ele diz sem para você precisar gastar tanta energia vital nos porquês. Então, tem indícios de olhar para esse corpo. Eu tenho feito muito isso, o que esse corpo está me pedindo. E não é estar me pedindo gritando, é estar me pedindo em pequenos sinais que estão aqui, mas eu preciso estar um pouco mais atenta. Então, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que trabalho muito com a palavra, com a coisa, né? Eu estou há 60 dias da perda do meu irmão. Com a coisa do luto, eu tenho precisado muito de pausa e silêncio, assim. Eu percebo um lugar meu, assim, com pouca energia vital, para ficar falando muito, ou explicando muito, ou acessando muito. As pessoas com muito boa intenção ficam me perguntando, querem saber, mas eu tenho tido o processo de responder, Eliane, para as pessoas que é. E é claro, de novo, isso não é para todo mundo, isso não é todo dia, mas tem dias que eu estou mais cansada de tantos atendimentos e celebrações,
que eu me recolho, e quando a pessoa quer saber, mas como está seu pai, mas como está sua cunhada, como estão seus sobrinhos, e vocês, e como vai ficar, e fulano, não sei o quê, né? Essas perguntas eu tenho respondido, a pessoa fala, eu queria muito marcar um café, eu queria te acolher, e eu recebo, assim, com muito carinho, o desejo da pessoa querer me acolher, mas eu também tenho escutado isso, assim, mas eu não sei se eu estou afim de falar, eu não sei se eu tô afim de mais um encontro no meu calendário, sabe? Mesmo que seja uma pessoa que eu goste muito, é mais um encontro, é mais um agendamento, é mais uma exposição de como eu tô, é mais uma expectativa do que eu vou falar sobre. E eu tenho precisado muito de pausa e silêncio, assim, de ficar quieta, de pôr meu pé na grama, de ler meu livro. Então, eu reduzi os meus atendimentos, mesmo sabendo do impacto que isso poderia ter financeiro na minha família, né? Fiz aqui as minhas ganhas e perdas mesmo para ter essa pausa. Eu tenho dito para as pessoas, então, queridas, dizendo: olha, eu recebo o seu amor, eu percebo que isso tem uma manifestação de carinho, mas agora não é possível responder a sua demanda, a sua pergunta, ou quando puder eu volto aqui, muito obrigada, mas dizendo que eu estou indisponível, que está difícil para mim, que eu estou precisando falar menos sobre o que aconteceu e sentir mais o que aconteceu, né? Respirar. Às vezes eu tenho que me lembrar de respirar. Eu falo, eu posso respirar. Eu posso ficar em silêncio, eu não preciso ser a pessoa que entra na reunião e vai ler o poema, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Eu posso só receber, sem precisar sempre estar dando. Esses processos de autocuidado têm sido nem sempre fácil. Eu acho que muito medo de ser mal interpretada, das pessoas acharem que eu quero que elas não pertençam, ou poxa, tá vendo? Aí depois reclama de solidão, não, coisas desse tipo. Esse medo que a gente tem grande hoje, que eu vejo na atualidade, de sumir. Então, por exemplo, de diminuir post e story e compartilhamento em rede social e falar, será que as pessoas vão esquecer de mim? Será que eu vou perder a importância que eu tinha na vida delas, na rotina delas? Será que eu vou perder essas pessoas que chegaram por esse canal, por exemplo, e elas vão dizer, a Renata mais não é mais aquela que ela era antes? Mas é mesmo, não sou mesmo. E eu preciso viver esse luto com respeito e não é paralisando. Eu não estou com vontade de paralisar e não fazer nada, mas eu estou com vontade de fazer menos com mais profundidade, qualidade e com a possibilidade de estar mais no meu corpo físico do que nesse processo das teorias, do mental, dos porquês, das causas, sentir esse corpo, os sinais desse corpo, os pedidos desse corpo, e sem interpretação desse corpo. É isso, é a saliva, é o sono, é a baixa energia vital, é a ansiedade, ela aparece. Eu não tô preciso interpretar nada disso. Ela está aqui agora. Então é isso, quer dizer, então é nesse lugar, né? Quando a gente marcou aqui para fazer essa conversa, eu te perguntei, vai ser só voz, vai ser imagem? Porque é isso, tudo isso tem um preparo desse corpo, né? Tudo isso tem um lugar de o que é, né? O que eu estou disponível a dar nesse momento. Eu acho que tem sido esses os meus rituais de autocuidado. Claro, eu estou no inverno, então eu uso mais de bebidas quentes, de chás, né? Eu tenho uma banheira no quintal, tenho feito meus banhos de água quente no quintal, quando o sol. Então, assim, eu tenho coisas que eu sou uma pessoa, Eliane, que presto muita atenção nos rituais de passagem de tempo, estações, elementos, pontos cardeais. Eu gosto porque isso tira um pouco do lugar dos dogmas religiosos, tira um pouco dessa colonização europeia só, né, que muitas vezes os nossos rituais como Natal, os santos estão muito ligados a só a cultura europeia.
Eu acho que quando a gente fala de estações do ano, quando a gente fala de elementos, quando a gente fala de pontos cardeais, a gente está falando de uma coisa muito universal, E sabe? aqui no sul é bem marcado, assim, né? Verão, inverno, outono, primavera. Não, o verão é bem quente, o inverno é bem frio. Vocês têm isso, né? Eu Temos. vivi a experiência da Alemanha, foi incrível, porque realmente essa passagem do tempo é muito marcado pela natureza. Aqui exige um pouco mais de nós, né? Eu moro num lugar, né? Minas Gerais é um lugar muito E tu verde, né? sabe Onde que eu fui também pra Alemanha na minha adolescência e eu fui no inverno e pra mim foi. Eu voltei amando o sol, porque lá o sol não esquenta, assim, tipo, é bem fraquinho. E aqui no Rio Grande do Sul o sol esquenta. Então, eu disse, cara, tipo, tanto é que às vezes fica muito tempo nublado, chovendo, a semana vai chover inteira aqui. Tipo, final de semana tá todo mundo na rua. As pessoas, né? A gente quer essa natureza, ela faz parte do humano, assim. Então, é, isso faz parte da gente. Querendo. É engraçado que no inverno a gente se recolhe mais, mas assim, começou a primavera, começou a esquentar, o pessoal fica enlouquecido pra sair, sabe? é isso, é isso. A natureza ela tem um lugar organizador, ela tem um lugar de um convite. Então, o inverno, que a natureza é menos convidativa, vamos dizer assim, para sair, porque tá frio, porque as plantas, né? Porque o rio, o mar tá gelado, enfim, coisas desse tipo. Tem um convite ali, então, sobre a introspecção, sobre a reflexão, sobre o recolhimento, né? E o verão, que você tá, a primavera, que você vai para os piqueniques, tem um convite sobre se relacionar, sobre estar no mundo. Então, como respeitar esses convites óbvios, que não precisa de grande elucubração para você saber isso, você vai ter mais fome, você vai ficar mais em casa, sua energia está mais poupada, para respeitar isso e para embarcar nisso, porque isso é um lugar que não é só da natureza, não é a natureza que precisa desse tempo, nós somos a natureza. A gente não está alheio à natureza, a natureza não está lá fora. Nós somos a natureza, né? Então, olhar para isso com essa obviedade, não precisa, porque as pessoas falam, ai, eu queria muito enxergar a vida como você enxerga. Eu falo, desculpa, não precisa, não é tão na entrelinha, não é tão mensagem subliminar, tá posto, tá posto. Se você se colocar como parte dessa natureza, tá posto para você, não É precisa de abrir os grande olhos, às interpretação. vezes é tu olhar a formiguinha que tá passando, ou curtir, estar no presente no café da manhã com a família. Tá no presente e na simplicidade dali, né? Do dia mesmo. Apesar dos Isso, pesares. isso. Eu tenho tentado fazer isso, tenho tentado respeitar, inclusive, esses sentimentos que vêm, que não são tão elogiados assim, como a raiva, né, como a tristeza, como a melancolia, como essa vontade, às vezes, de isolamento, e olhar para elas como parte desse processo e não como adoecimento ou como, nossa, esse medo que a gente tem, né, de terminar sozinho, de ser insuficiente, de falar que isso, calma, não é para sempre, né? Isso é um momento, isso é uma etapa. É... E eu acho que o respeito, respeitar isso, olhar para isso, sem a pressa disso passar, ou sem interpretar muito isso, por que eu estou sentindo isso, a causa disso, é porque os meus pais, é porque isso, é porque aquilo. É um lugar muito gostoso, assim, muito belo, apesar de difícil, apesar de exigir de mim, tem sido interessante, tem sido novo, sabe? Falar, eu posso falar assim, responder assim, e de uma maneira geral, me parece que as pessoas estão reagindo bem quando eu me coloco na necessidade dessa pausa ou nessa dificuldade que eu estou mesmo em estar muito sociável, estar no mundo, encontrando muitas pessoas. Já é o meu trabalho o tempo todo. Não é que eu fico
durante a semana atrás de um computador, fazendo alguma coisa talvez mais backstage ou mais planilha, e aí de repente no final de semana eu tô doida para ver gente. Eu estou o tempo todo com gente, né? Eu estou o tempo todo prestando atenção na história do outro, escutando o outro, celebrando a vida do outro, a história do outro, e parece mais do que assim saudável mesmo eu querer me recolher, eu querer pausa, eu querer silêncio, eu querer olhar para mim, cuidar de mim, sabe? Olhar para o meu corpo, para a minha história, escrever não só sobre o outro, mas também sobre o que eu estou sentindo, sem a necessidade de compartilhar, sem a necessidade de ser aprovada, aplaudida ou questionada. E tem sido, é isso, tem sido esse o meu caminho, prestar atenção nesse corpo. Rê, tu tem alguma série, algum livro, algum filme que tu queira indicar? Ai, que eu tô Tu tá muito. muito na pausa, né? No Não, não, silêncio. assim, televisão as séries têm sido muito difícil para mim, não tenho nada que me prendeu nos últimos tempos. É muito curioso porque a gente acaba caindo muito em temas de morte, de câncer e tal, então eu tenho tido mais cuidado com assistir o que alguém me indica, porque às vezes vai mexer num lugar que eu tô ainda cuidadosa com ele e tal, mas de leitura, as leituras me fazem muito boas companhias. Eu tô lendo O Poder do Ritual, que terminei, né, ontem, do Casper ter Kulle, que é um livro mais didático para quem quiser estudar um pouco mais sobre rituais. Ele é um professor da divisão de Harvard Divinity School, que é uma divisão de Harvard que estuda as novas formas de espiritualidade mesmo, inclusive indígenas, inclusive africanas, e não só esse lugar colonial, né, vamos dizer assim, a teologia tal como a gente pensa. Ele é um professor, ele inclusive é gay, ateu, então o livro é muito interessante porque ele traz o ritual mesmo nesse lugar de saúde mental. É encantador descobrir outras pessoas no mundo da ciência, né, falando sobre isso. Então, para mim, foi um grande achado. E eu ganhei de presente, Liane, nos últimos tempos, de um casal que eu casei, uma coleção de livros do Carlos Ruiz Zafón, que é um autor espanhol, que ele tem uma trilogia que fala sobre uma, uma biblioteca que guarda livros que possivelmente iriam sumir com o tempo. E cada livro dessa trilogia conta uma narrativa, assim, sobre um personagem, normalmente personagens muito ligados à paixão pela escrita, pelo livro, e eu que não sou muito da ficção, gosto muito, né, de livros não ficção ou biografias e tal. Eu ganhei de presente essa trilogia e tem sido incrível, assim, tenho mergulhado muito na história, ela tem me tirado mesmo, assim, de um lugar meu, me levado ao mesmo tempo para lugares muito meus, tipo uma biblioteca mágica, né, que tem lá os livros e que tem os autores que publicam e que não necessariamente são mágicos e que têm a dificuldade de ser um escritor. Então, essa coleção tem me feito com muito boa companhia, assim, sabe? Esses dois temas, o ritual, o poder do ritual do Casper Cartoon, e a trilogia do Carlos Ruiz Zafón, que é A Sombra dos Ventos, um dos livros, que agora é o que eu estou lendo, mas tem a trilogia mesmo, e eu recomendo, assim, tem sido bons companheiros. E pra gente terminar, que futuro tu quer ver a partir de toda essa história que contou do teu passado, do presente? Agora vamos pensar no futuro. Ah, eu quero um futuro onde a gente possa lembrar que a pergunta mais importante não é quem eu sou, mas de quem eu sou. É sabido cada vez mais, Liane, que a nossa qualidade de vida
E aí eu não falo só sobre um lugar subjetivo, eu estou falando sobre medição de batimento cardíaco, sobre ausência de transtornos mentais, sobre longevidade de vida. É sabido, mapeado, comprovado que as pessoas que vivem mais e melhor, e esse melhor tem tudo a ver com o corpo físico, são as pessoas que sabem de quem elas são, para quem elas dão o tempo delas, com quem elas se relacionam e como elas cuidam dos seus relacionamentos. E cuidam não é garantindo que funcione, né? Cuidar também tem a ver com diálogo, conflito, perceber a insuficiência do outro, lidar com a sua insuficiência. A gente gastou muito tempo, e foi importante esse tempo até aqui, perguntando quem eu sou. Mas hoje, no momento que a gente está de mundo, essa pergunta é muito egoísta, narcisista, ensimesmada. A gente não é sozinho, a gente não pode ser sozinho, essa pergunta não se responde sozinha. Então, eu acho que eu queria um futuro onde a gente se perguntasse muito mais de quem eu sou, para quem eu me dou, para quem vai o meu tempo, com quem eu me relaciono, né? Que a gente lembrasse que perguntas importantes não é quem é o grande amor da minha vida, mas o quanto de vida eu dedico aos meus grandes amores, para que a gente pensasse nas relações muito menos nesse lugar subjetivo, filosófico e invisível, não palpável, e pensasse nas relações como instrumentos de saúde, como lugares de longevidade, como lugares que sim estão estão à nossa disposição de cuidado, assim como a saúde de um corpo físico, você vai num médico, para a gente pensar mesmo as relações como um grande pilar do nosso bem-estar, da nossa construção, da nossa história, né? Da gente olhar para as relações como formativas e como realmente possibilidade de saúde, mesmo. Então, quando eu, Renata, penso num ideal de futuro, eu penso da gente cuidando mais das nossas relações, olhando mais para as nossas relações, se dedicando mais, ritualizando mais as nossas relações, prestando mais atenção, botando mais intenção nos momentos que a gente vive, que são relacionais, quer a gente queira, quer a gente não, quer sejam comunidades que a gente escolheu, comunidades que a gente não escolheu, mas gosta de pertencer, ou se vê pertencendo, mesmo que em fases, mesmo que por momentos, que a gente cuide e olhe para as nossas relações. Isso é uma das grandes alimentos para a alma, né? Isso. Muito grande e muito também muito de descanso, de alívio, sabe, Liane? Quando a gente pensa nas relações hoje, eu vejo nos assuntos, é sempre cansativo. Ai, uma derreca. Ai, como é complexo. Ai, como o ser humano é difícil. Ai, os maiores problemas das indústrias são as pessoas. Ai, não, não, não. E é fato, é fato. Mas a verdade é que tudo que é paradoxal, que é complexo, que é difícil, que é profundo, que dá trabalho, também estão as maiores oportunidades de luz, de salvação, de bênção da nossa vida, sabe? A gente precisa sair desse lugar que é o ou e ir para o e, né? O e. O paradoxo, o que ele nos traz é o e. O isso e aquilo. Então, as relações, sim, dão trabalho, sim, são complexas, sim, o ser humano não é simples, sim, é mais fácil viver isolado com o seu cachorro e com o seu gato, que é maravilhoso, eu amo, né, a vivência com os meus animais domésticos e tudo mais. Mas a gente não pode cair nesse lugar de que as relações não têm lugares de saúde, não têm lugares de oportunidade, não têm lugares formativas, não têm lugares que nos apresentam quem a gente é. A gente não precisa cuidar, a gente trabalhar com as relações dessa maneira tão fugaz que a gente está, né? Como pessoas, como lidando com as pessoas como elas fossem produtos, como elas fossem objetos. Sabe, Liane, na morte do meu irmão, eu não pude ir em 2 casamentos que eu ia celebrar. Eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas foi muito difícil para mim, porque é um trabalho, porque eu tenho responsabilidade, porque eu sei que é um lugar muito insubstituível, assim, que as pessoas me querem lá, o que é muito mágico, mas ao mesmo tempo eu me senti muito pouco
respeitada por um dos casais, nesse lugar do você não precisa querer estar aqui com a gente. Você tem todo o direito de viver isso aí com a sua família, porque é isso que você prega, é isso que você é isso que você, inclusive, fala em voz alta. Muita dicotomia como um casal lidou e como o outro casal lidou, a ponto das pessoas falarem assim para mim: ah, mas ninguém, a pessoa que eu tinha colocado para ir no meu lugar, que claro, eu tinha pensado planos B, Cs e Ds, treinado para ir no meu lugar, a resposta foi: ah, essa pessoa não tem a sua elegância, essa pessoa não tem a sua voz, essa pessoa não tem o seu jeito de andar. Eu não sou um produto. Eu não sou um produto. Né? Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano que pode querer viver. A nossa lei trabalhista dá 2 dias de luto para uma irmã que perde um irmão. Eu não sou CLT, eu não escolhi esse caminho que eu escolhi. Para ter que alguém dizer que 2 dias de luta é o suficiente para estar com a minha família, com os meus sobrinhos. Então, eu acho que isso é um lugar de dor, mas é um lugar também de como fez diferença quando eu também fui vista como ser humano, das pessoas, né, do casal que me disse: no seu lugar eu faria exatamente o mesmo. Eu estaria com a minha família, eu viveria todo esse processo com o meu irmão. Não é só na vida que a gente faz. A gente também faz pelo outro na morte, né, na ausência dele, que era o que muita gente me dizia: ah, mas tudo que você teve que fazer por ele, você já fez na vida. Você já fez em vida, agora não, agora é a hora da morte. A hora da morte também é a hora de se fazer coisas. E não é só para quem vai, é para quem fica, é para quem vive, exatamente pela ausência dessa comunidade que acolhe, a gente vai ser essa comunidade de alguém. Então, não é só por filosofia que eu digo isso, sabe? Não é só porque eu sou psicóloga, não é só porque eu me debruço sobre as relações, é porque eu senti na pele a diferença que isso gera de saúde mesmo, de vontade, de pertencimento. Então, eu queria muito que a gente pudesse cuidar de perto das nossas relações e não olhasse para elas só como utilidade e produto. Nossa, eu tenho que te agradecer, Renata. Muito obrigada pelo teu tempo, Obrigada. por ter essa oportunidade de falar, né? Que eu sei que não é um local, às vezes, confortável nesse momento. Mas agradecer mais um momento de tu estar aqui com a gente no Trincheira Tópica. E muito obrigada mais uma vez. Um beijo, querida. Bom estar aqui com você, viu?